Gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite sobre comunhão. Comunhão é algo importante da vida cristã. Muito importante. E tão importante que Jesus, antes do seu sacrifício, antes de ser crucificado, ele fez uma oração falando disso. Eu convido a igreja a abrir sua Bíblia lá em João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Os jovens amanhã às 8 horas, 7h30, né? 7. Duas igrejas. Achado? Vamos achar? Convido a igreja a se colocar em pé. Façamos essa leitura. Jesus diz o seguinte na sua oração: não rogo somente por estes, mas também para aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. João capítulo 17, versículo 20 a 23. Agora sim. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam que, igreja? Para que todos sejam o que, igreja? Um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado e eles como me tens amado a mim. Uma versão diferente, mas o que Jesus deixa bem claro para a gente é que nós precisamos ser um. Amém? Olha para quem está do seu lado e diz: nós precisamos ser um. Fala para Deus. Amém? Os irmãos vão apresentar-se. Pecado divide. Pecado divide. Já aconselhei algumas pessoas e eu dei um recado. Jesus disse que um reino dividido ele não subsiste. Jesus diz, a palavra do Senhor diz que nós pedimos e não recebemos porque nós temos a mente dividida. Pedimos mal. Jesus fala lá em Tiago também que tem pessoas que têm a língua dividida, com a mesma língua abençoam e com a mesma língua amaldiçoam. E a Bíblia diz que todo reino dividido não subsiste. Um crente dividido não recebe, não suporta, não abençoa e não é abençoado. Se tem um perigo para a igreja, é a divisão. Jesus sabe, Jesus veio para acabar a divisão. A Bíblia diz que o Evangelho derruba a muralha que divide judeus e gentios, para que nós sejamos um. Quando nós falamos de unidade, nós estamos falando de imagem e semelhança de Deus. Sabia disso? Algumas pessoas pensam que a imagem e semelhança de Deus é a capacidade de pensar. Está errado. Os anjos pensam, e a Bíblia nos diz que eles não foram feitos a imagem e semelhança, diz que o homem foi. Não fala dos anjos. Os anjos pensam. Vontade também não. Nos distingue dos animais a capacidade de vontade, de intelecto, de emoções. Isso nos faz seres pessoais, mas isso ainda não é imagem e semelhança do Senhor em nós, porque os anjos têm vontade. Se eles escolheram entre servir Deus e não. O que seria então a
imagem e semelhança de Deus em nós, guarda o que eu vou dizer para você. Guarda no teu coração a palavra. Uma das características da imagem e semelhança de Deus em você é a sua capacidade de domínio. Amém? Amém? Essa igreja é péssima de amém. Não sei se vocês perceberam. Péssima. Mas vai melhorar em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa igreja não é péssima. Essa igreja é uma bênção. Amém. Vai melhorando. Queridos, Deus nunca fez o homem para ser dominado. Entendi? Isso é uma mensagem do Miles Moore. Deus fez o homem para dominar, mas não para ser dominado. Por isso, quando o pai tenta dominar filho, dá caca. Acaba em desgraça. Quando o marido tenta dominar a mulher, está tudo errado. Quando a esposa tenta dominar a casa, como diz o Neymar, não é verdade? Não dá certo. Mas nós somos feitos para dominar. Dominar a nossa vontade, o nosso dom. Governar aquilo que Deus colocou sob nossa responsabilidade, a nossa mente, o nosso coração. Mas eu não quero falar dessa área, da imagem e semelhança de Deus em nós, que também é domínio. Mas existe algo que o ser humano pode viver, que anjo não pode. Que é a capacidade de unidade. Deus, único e trino ao mesmo tempo, compartilha com o ser humano a sua capacidade que os anjos não têm, a criação não tem, mas ele dá ao ser humano a capacidade de dois se tornarem um só através do casamento. E Jesus então vem, e se você sabe, a maioria que sabe, que o tipo de relacionamento que Deus deseja ter comigo e com você é íntimo. E o próprio Deus compara o relacionamento que Ele quer ter entre Ele e nós com a intimidade de um casal. Por quê? Porque é na intimidade sexual que o casal se torna um. E Jesus veio trazer para nós essa capacidade, essa aliança no sangue dele, que nos dá livre acesso ao Santo dos Santos. Quando o casal judeu se casava, a intimidade deles era lá no mais recôndito, no mais íntimo da tenda. E era lá que o sumo sacerdote entrava, lá no profundo da tenda, para levar e apresentar o povo até Deus. Jesus Cristo vem e pelo seu sangue Ele faz agora uma nova aliança, uma aliança que rasga o véu e abre e nos dá liberdade para que eu, você, cada um de nós, possamos lá na nossa casa, lá no nosso serviço, lá no momento de oração, entrarmos na presença do Senhor, comigo aqui, e termos intimidade com o Senhor. Você não entendeu o que significa isso? Se você já estudou biologia e é casado, você sabe que o momento de intimidade sexual é porque existe uma ligação física, conexão. Vou falar uma palavra, talvez soe até mal para a igreja, mas você sabe que não é chulo o termo, é técnico, é científico. Existe algo chamado penetração. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Ele é o esposo. Nós somos como igreja a sua esposa. E Jesus ele deixa claro no texto: eu neles e eles em ti. Uma conexão que nós e Deus sentida. Eu sinto essa conexão com Deus. É esse o nível, é uma intensidade da intimidade. É sentir Deus em nós. E não permite que a alusão ao relacionamento sexual te traga desconforto. Porque relacionamento sexual é uma coisa belíssima que Deus fez. É uma coisa maravilhosa que o Senhor fez. É uma coisa, é algo, é um momento
ápice que leva dois seres a se tornarem um só em espírito diante do Senhor. É lindo. E Jesus conquistou isso da gente na cruz com seu sangue. Para que quando você guarda isso, igreja, para que quando você entrasse no seu quarto e fechasse a sua porta, você saísse de lá, meu querido, realizado. Eu senti Deus. O seu toque, o seu contato, o seu agir, o seu se mover. Eu senti Deus. Mas existe algo que Deus ele nos abriu o caminho para vivermos a sua imagem e semelhança no casamento com Ele. Mas existe um momento onde nós podemos viver a imagem e semelhança de Deus no coletivo, eu com você, você comigo. E Jesus fala para que eles sejam um como eu sou um contigo e eu sou um com eles. Eles precisam entender que eles têm que ser um. A sua dor é a minha dor, a sua alegria é a minha alegria, o seu problema é o meu problema, o meu problema é o seu problema. Mas não no cognitivo, no espiritual verdadeiro, que leva ao sentido, que leva a algo que é vivido, vivenciado. Não só sabido, entendido, declarado, mas vivenciado. É assim que Deus quer. É assim que Deus quer. Jesus fala várias vezes, agora, não existe comunhão sem reunião. Até isso o inimigo tem tentado tirar do ser humano, através do virtual, relacionamentos virtuais, prazer virtual, através da pornografia, da imoralidade, tirando o contato entre duas pessoas, tirando a beleza do que Deus deu. Até isso o inimigo está querendo fazer. E faz. Então, meu querido, não existe comunhão sem uma reunião, sem dois no mesmo lugar. Não existe, meu querido, como a gente tem conexão com Deus se Deus não está presente. Não adianta achar que você tem intimidade com Deus se você não comparece. Não fique achando que Deus vai ficar correndo atrás de você e falando: ei, e agora? Dá pra gente ter um tempinho? E agora? Dá pra gente conversar? E agora? Dá pra gente se sentir? Deus não corre atrás de ninguém. Ele vai através da ovelha perdida? Vai. Mas Deus nunca mendiga ou implora por você. Ele te ama, te quer, te deseja. Ele ama te fazer feliz. Ele ama estar em você, se mover em você, que você o sinta, que você tenha prazer nele. Ele ama essa intimidade e quer que você ame também. Mas quando a gente fala de comunhão, tem que ter reunião agora. Não existe comunhão sem reunião. Infelizmente, existe reunião sem comunhão. Não dá para ter comunhão se não estivermos juntos, mas é possível estarmos juntos e não estarmos em comunhão. É possível você estar aqui esta noite, não ter o menor e não estar agora em menor comunhão com Deus. É uma triste realidade. Mas é possível que você esteja aqui esta noite só ouvindo uma palestra. Pastor, mas como que eu sei que eu estou aqui e eu estou em comunhão com Deus? Misericórdia, meu irmão. Eu vou dizer para você agora, guarda no teu coração. Guarda o que eu vou dizer. O que eu estou falando está mexendo com você. Arde o teu peito. Mexe com a tua vida. Toca aqui e aqui. Você está sentindo algo agora? Você está sentindo a presença de Deus? Essas palavras estão abalando a sua estrutura. Essas palavras que eu estou dizendo estão fazendo você revivenciar a tua semana e dizer: puxa, eu não tenho tido intimidade com Deus. Então você está numa comunhão com Deus, porque Deus está entrando na sua vida e você está sentindo a presença dele, porque você abriu o coração. Você não veio aqui simplesmente para ouvir uma palestra e viver uma religião. Você está num lugar
Então você sente Deus. Agora, comunhão com o próximo. Comunhão uns com os outros. Como sermos um? Se somos vários. E essa beleza do nós, meus queridos, sermos templos. É por isso que nós precisamos do que a igreja tinha lá em Atos, culto nos lares, para que se cobrem, se amem, se invistam, se aconselhem, se sirvam, se suportem, e todos os outros, uns aos outros, que a palavra de Deus está repleta de uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Nós precisamos uns dos outros, e se o nosso estar junto se resume a 2 horas de uma semana, nunca vamos viver comunhão com o corpo como Deus quer e moveu por isso. Congregar significa convocar, reunir, agregar, juntar. Reunir-se em congresso, existir simultaneamente. Por isso que comunhão é muito mais do que aos cultos. Em outras palavras, o que nós precisamos é de um amor chamado altruísta. Amar altruisticamente. E você sabe, meu Deus, que Jesus veio à terra. E se tem algo que eu queria dar um toque para você, não passe um dia da sua vida sem ouvir Jesus. A igreja que é boa, amém, vai dizer o que agora? Amém. Como, pastor? Leia todos os dias algo que Jesus disse. Todos os dias. Você pode ler Provérbios, mas lê algo que Jesus disse. Ah, pastor, quer dizer que Jesus disse é melhor do que os outros? Não. Mas sabe, gente, Jesus ele veio do céu. Toda a palavra é inspirada. Mas quando eu escuto as palavras de Cristo, eu não sei explicar. Cada vírgula é importante. Cada símbolo, cada preposição, cada verbo, cada coisa é importante. E Jesus vem e ele chega para ele. Qual é o maior mandamento que Jesus fala? Ele estava esperando por essa pergunta. Ah, que pergunta maravilhosa. Eu vou dizer para vocês. Todo mandamento se resume a coisas. Em primeiro lugar, o maior deles, amar a Deus sobre todas as coisas. E nessa hora, se Deus está falando com você, você precisa lembrar de muitas coisas que você precisa deixar de lado. E amar ao próximo como a você mesmo. Disso depende o resto. Tudo. Todo o restante da Bíblia depende dessas 2 coisas que eu falei para você. Se você não tiver amor a Deus, e se você não tiver amor para o próximo, ou em outras palavras, se você não estiver num relacionamento de comunhão com Deus, e não tiver um relacionamento de comunhão com o próximo, você não está amando a Deus e amando o próximo. Por que isso? Porque quer ver uma coisa, meu irmão? O apóstolo Paulo diz o seguinte, quando ele vai falar do casamento, da intimidade sexual, ele diz o seguinte: a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo sem o marido, e nem o marido tem domínio sobre o seu próprio corpo sem a esposa, e que eles não se separem, para que não venham a cair na condenação, ou seja, não sejam tentados pela abstinência. Você entendeu? Você entendeu? Que Deus está dizendo para você essa noite? Não se negue para mim. Para que não ficando sem mim, você seja seduzido pelo diabo. Não se negue. Não me evite. Não se distancie de mim. Porque senão você vai aceitar as ofertas do diabo. Amor sem intimidade acaba, esfria. Não pode.
Nós precisamos ter comunhão com Deus, amar a Deus. E Jesus disse: o novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Jesus chega a ser redundante, de propósito. Entendeu? Precisa ser e amar o próximo. Precisa amar o próximo. O que é esse amor ágape? Esse amor ágape tem algumas características. Em primeiro lugar, o amor ágape é divino. Vamos falar juntos? O amor ágape é? O amor ágape é? Divino. Isso significa que ele não é humano. Você entendeu? Nós não temos a capacidade do amor ágape sem Deus. Não dá. Todo amor sem Deus pode ser distorcido. Todo amor sem Deus pode ser entendido errado, pode ser vivenciado da maneira errada, pode ser qualquer coisa. Eu não consigo, porque o amor ágape é o amor que vem de Deus. Por isso que longe de Deus o que acontece com o amor? Se esfria. Você acaba amando menos, ou se amando mais. Segunda característica do amor ágape é que ele é incondicional. Eu vou amar porque eu amo. A Bíblia diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Esse amor é maravilhoso, porque quando os discípulos de Cristo, se vocês se amarem uns aos outros, todos saberão que são meus discípulos. Se vocês os amarem uns aos outros, ou seja, se vocês amarem o próximo, mesmo ele pisando na bola, mesmo ele sendo mala, mesmo ele tendo traído você, mesmo ele tendo falado mal de você, mesmo ele tendo feito algo ruim para você, e você ainda cumprir a multidão de pecados dele, as pessoas vão olhar e falar: tem algo diferente nesse povo, porque eles conseguem amar alguém que é diferente deles. Alguém que fez mal para eles, continuam amando. Porque longe de Deus os ricos amam ricos, pobres amam pobres, cultos amam cultos, ignorantes amam ignorantes. As pessoas se separam por culturas e afinidades, mas o povo de Deus é um povo bonito, é um povo que é misturado, é um povo que não tem rico e pobre, pode até ter lá fora, mas aqui dentro é todo mundo igual, amém? Amém. É todo mundo junto, é todo mundo se amando, é todo mundo se suportando, é todo mundo se servindo, é todo mundo querendo Deus, é todo mundo aceitando. É lindo de ver porque é incondicional. A gente não espera que a pessoa seja o que a gente quer para amar. Nós as amamos antes que ela seja aquilo que nós desejamos que ela seja. Nós não amamos a pessoa porque agora ela é como um de nós. Nós amamos porque Deus a amou primeiro e o nosso papel é amar. Porque é amando que a pessoa muda, é amando que ela é transformada, é o poder do amor que conscientiza, constrange, molda, muda, limpa. Quer ver só? Se eu vier aqui colocar um monte de regra para os irmãos, vocês podem até obedecer, mas isso vai afastar vocês de Deus. Agora, se eu vier aqui começar a falar do amor de Deus, e você começar a perceber o amor de Deus na tua vida, transbordando, constrange você. Como é que nós queremos alcançar o mundo? Apontando o dedo? É pecador, vai para o inferno. Olha como eu sou. Tem que ser como eu. Depois que eu aceitei Jesus, a perfeição que eu alcancei. Olha, depois que eu aceitei Jesus, como eu sou lindo, como eu não falo mais nada, olha o que é, você precisa ser como eu. Ou é amando a pessoa como ela é, abençoando a vida dela como ela está,
tocando nela sendo leprosa, abraçando ela, sendo ela uma prostituta. Como foi que Jesus impactou o mundo? O amor. O amor, ele é altruísta, ele é divino em primeiro lugar, e segunda coisa, ele é incondicional. Isso eu estou amando dentro da igreja, não estou quase nada. Às vezes nada, a gente continua amando. A pessoa vem da igreja e a gente está amando, e nós estamos amando, e estamos amando. Terceira característica do amor altruísta, do amor ágape, é que ele é sacrificial. Não foi isso que Jesus veio fazer? Jesus morreu por pecadores. Jesus falou que nós devemos amar como Ele nos amou. Sabe como foi isso? Em primeiro lugar, meu querido, sai do teu trono. É por isso que a igreja não tem medo para amar ninguém. Deixa eu sair do universalismo aqui, do universal. Talvez seja por isso que muitas pessoas não conseguem amar. Porque elas estão no trono. Pastor não me visita, o pastor não me dá atenção, o pastor não é como eu quero, o irmão fulano me deixaram em casa, me abandonaram, Deus não me responde, toda essa vida, me serve, Jesus, me serve, Senhor, faz dias que eu estou orando para o Senhor sair do seu trono e me servir. Não é assim a oração de muita gente? Senhor, me ajuda, Senhor, me dá, Senhor, me socorre, vai amar. Moisés está achando isso, levanta e vai marchar. Levanta e toma atitude. Já falei para você, busca o meu reino e a sua justiça, eu faço as outras coisas por você. Se preocupa com o que é primário. Mas você acha que primário é vir para a igreja e adorar a Deus? Não, querido, é buscar o reino de Deus. Primário é amar a Deus sobre todas as coisas, é priorizar a Deus no seu dia a dia. É ter intimidade com Deus na tua casa. Isso que é primário. O resto Deus faz por você. Sai do teu trono. Se é amar como Jesus, Jesus não amou a gente quando ele estava lá na cruz. Ele amou a gente antes da fundação do mundo. Quando o Pai preparou o plano dele antes da fundação do mundo. E nesse plano incluía Jesus morrer por nós, e Jesus aceitou e já nos amou. Então chegou uma hora que o Pai orou e falou: é agora. E Jesus levantou, obedeceu ao Pai, e Ele está falando: levanta do teu trono, sai do teu mundinho, sai da perfeição, sai do teu conforto, sai da televisão, sai do Facebook, sai e vem. Entra no mundo das pessoas, atravessa a rua. Na hora do intervalo da escola, na hora do intervalo do almoço, vai até alguém com a palavra de sacrifício próprio, vai com palavras que façam bem para essa pessoa, sirva essa pessoa. Aqui no teu horário de almoço não é para você descansar, crente. Crente não tem descanso. Crente está aqui a serviço, amém? Amém. Eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui, meu querido, e eu não sou pastor só quando eu estou na igreja, eu sou pastor do supermercado. Para ir no supermercado, para a glória do Senhor, eu tenho que receber uma hora e meia. Graças a Deus tem sido rotina. Porque enquanto pessoas elas querem ajuda, e elas querem conversar, e elas querem pedir oração, e eu dou atenção para elas, eu não sou pastor só quando eu estou na igreja. Você não é crente só quando está aqui, você é luz lá fora, você tem que brilhar o tempo todo. Espera um pouquinho, Deus, agora. O horário de almoço, estou cansado, comi, tem que descansar. Volta para a máquina, volta para o computador, volta para o teu serviço. Continua com a vida vazia. Porque o que revela Jesus não é um folheto que a gente faz numa campanha, eu gosto disso. Mas não é isso? O que revela Jesus é a gente levantar do trono. E depois que a gente levanta do trono, a gente entra no mundo da pessoa, vê a necessidade dela, o que é que ela está passando, se ela precisa de ajuda de médico, se ela precisa de ajuda de alguma coisa, se ela precisa de ajuda de roupa, se ela precisa de uma visita, de uma oração. Crentes ousados, eu posso orar por você agora, posso abençoar a tua vida, posso ir na sua casa, posso estudar com você, posso falar com o meu pastor, posso perguntar para o médico da nossa igreja, posso perguntar para alguém, eu posso te ajudar. Antes de falar, viu? Jesus quer mudar a tua vida. Entra no mundo da pessoa, penetra, se humilha, desce.
vivencia o que ela está passando. Vindo para cá, o André me ligou falando que o Dodô fez uma cirurgia de apendicite, estourou, fez a cirurgia, foi para casa, agora ele está com febre. E eu orei a Deus. E quando eu acabei de orar, Deus me incomodou. Senhor, não tem que orar. Então eu voltei a orar, fica sossegado que eu não fechei o olho, tá? Só uma obra de ilustração aqui. Então eu voltei a orar, imaginando o Daniel com febre. Porque é assim que eu quero orar pelos outros. Eu comecei, e a oração que eu fiz, quando eu imaginei o Daniel no lugar, tocou aqui. E eu cheguei aqui, eu perguntei para 2 pessoas sobre o Dudu. E eu liguei para a mãe dele para saber dele. Porque mexeu aqui. Eu não posso ser pastor de tá bom, vou orar. E ora nada. Mas pastor também tem esse. Lógico que tem essa luta, gente. Você imagina que eu sou pastor, quantas pessoas não pedem oração por semana? Tenho que orar, mas você também tem que se colocar à disposição e orar pelas pessoas. Sabe quando é que você vai orar pelas pessoas? Quando a vida delas você entrar, sentir. E a palavra de Deus diz que Jesus, ao ver as multidões, o que aconteceu com ele, igreja? Ele teve o quê? Compaixão. Encheu com ele. Encheu. Tocou nele. As pessoas precisam de ajuda. Quando Jesus viu os samaritanos vindo, e ele falando para os discípulos que ele tinha andado com ele, os discípulos não entendendo nada, ele falou para os discípulos: vocês não dizem que faltam alguns meses até as colheitas? Levantem os olhos, olhem para os campos, estão brancos, peçam ao Pai que envie ceifeiros para as conservadas. Você não está entendendo? Jesus estava desesperado. Complicado de imaginar. O desespero não desesperou nosso, mas angustiado. Peça ao Pai, porque tem gente precisando, mas tem poucas pessoas se importando. Tem poucos crentes. Por quê? Porque eles ainda estão no trono. Como deuses do Olimpo, vendo os mortais de longe e só assistindo o que acontece. Precisamos descer. Depois de sentir, é dar de nós mesmos. Antes de vir o pastor perguntar, doe você. Antes de passar para outra, pastor, tem alguém lá, enfermo, você pode visitar? Eu posso. Você pode? Você pode orar? Eu posso. Você também pode? Então vai, doe de você. Seu tempo, sua energia, sua casa, seus bens, sua roupa, doe. Doe. Foi isso que Jesus fez. Ele nos amou. Isso custou para ele. E esse é o terceiro característico do amor ágape, porque ele é sacrificial. Quarto lugar, ele é volitivo, voluntário, ninguém vai obrigar você. E essa é a beleza do amor ágape. Deus não te obriga. Naquele dia, diz o Senhor, muitos virão à minha presença, dirão: Senhor, do tal não vos conheço. E nesse texto eu quero citar para os irmãos. Jesus diz: estive nu e não me vestis, tive sede e não me deste de beber, tive fome e não me deste de comer. Senhor, quando o Senhor fez isso e a gente não fez nada disso? Quando você viu dos meus pequeninos e não fez nada por eles. Isso não é para você, né? A gente acha que esse texto não tem nada a ver com a gente. É lógico que tem. O problema é que você acha que quando Jesus fala de nu, é nu mesmo. Ah, meu querido, você acha que você vai ver alguém andando pelado no campo? As pessoas estão com fome de Deus. E elas não sabem disso. Sede, dada da vida.
Jesus diz lá na última igreja, em Apocalipse: você não percebe que você está cega, pobre e nu. E é assim que tem vivido muitas pessoas em hoje. Não enxerga além do próprio umbigo. Tem dinheiro no mundo, mas é pobre para com Deus. Está sem rumo. Não consegue perceber sua própria vergonha. Que vergonha, pastor? De tantos anos de conversão e nenhuma vida ao Senhor Jesus. Tantos anos na igreja e não sai nada da boca. Conhece Cristo, mas está apagado. É bonitinho, eu quero. Esse amor não vai vir em você, meu querido, como um pó de pirim-pim-pim. Que Deus um dia vai olhar e falar: estou afim hoje de que meu filho ame. Amar, quero amar. Vou amar alguém. Hoje eu saí, não é isso. É hoje, como uma mensagem dessa, Deus falando, tocando e movendo o seu coração, e você nessa noite falando: Deus, eu vou amar, Senhor. Eu vou amar. Eu decidi amar. Quando prenderam Jesus e que vieram os apóstolos, foi para quem os apóstolos? Sempre estive com vocês, nunca fugi. Ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente dou. Não é porque o pastor mandou. Não é porque eu quero alcançar o céu, já tenho salvação. É porque eu tomei uma decisão de amar. Eu tomei uma decisão de parar de ser cego. Eu decidi, como o Senhor diz lá na última igreja do Apocalipse: compre de mim colírio. E eu li essa semana, eu tenho orado a Deus e falo: Senhor, me dá esse colírio, eu não enxergo tudo, Senhor. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga, Senhor. Eu tenho pedido isso a Deus nas minhas orações. O Senhor não vai comprar colírio, eu estou aqui pagando o preço, me dá colírio, Senhor. Você entendeu? Você lê a Bíblia e é sério, não é modo de dizer, não é um estado de enxergar melhor, não. Compra de mim colírio. Eu estou orando e falando: Senhor, me dá colírio, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Quero ver como o Senhor vê. Eu quero ver, Senhor. Mim, o Senhor, as pessoas. Abre os meus olhos, irmãos. Como o Senhor abriu aquele samaritano que viu o camarada, ele viu mais um cara do que si mesmo. O fariseu e o escriba viram a si mesmos. Viram o cara e ao invés de olhar para ele, ver o sangue dele, ele falou assim: não, viram a si mesmos. Mas o samaritano não. Consegui enxergar. Eu tenho pé, eu tenho dinheiro, eu tenho forças. Ele não tem. Eu preciso olhar para ele. Oh, Jesus, é isso que eu quero, Senhor. É assim que eu tenho que enxergar. O amor ágape, em quinto lugar, ele é cognitivo. É racional. Eu penso, eu decidi. Então agora eu preciso olhar, avaliar, ver o que eu tenho e agir. Eu tomei uma decisão, eu entendo, agora eu vou entender e vou pensar como fazer isso. Então eu uso a minha mente, eu avalio as circunstâncias, eu vejo o que eu tenho e ajo. Agora, o amor ágape, ele é divino, incondicional, sacrificial, volutivo, cognitivo, mas ele não é afetivo. Agora, desculpa a expressão, pastor usou o barro. Não entendi mais nada, pastor. Como não é afetivo? Meu querido, a Bíblia diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Agora pergunta se Deus gostava da vida que eu tinha. Pergunta se Deus tinha prazer na vida que eu tinha. Não. Quando você pega e se afasta do Senhor, Ele continua te amando? Continua ou não? Sim. Mas Ele gosta do que você está fazendo? Não. Porque como que Ele consegue amar sem gostar? É porque amor é decisão. Amor não é para quem eu gosto. Ah, sim. Bonzinho.
vou ajudar ele. Merece. Se eu ajudar alguém porque eu cheguei na conclusão de que esse merece, meu querido, esse amor não tem valor. E eu vou provar para vocês isso. Cuidado para amar só quem você quer amar. Cuidado para abençoar só quem você gosta. Cuidado, porque o amor ágape, ele não é afetivo. Ele é decisão. Pastor, mas amor não é sentimento? Resuma amor a sentimento. Vai para 1 Coríntios 13 e tenta ver sentimento quando Deus define amor. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor é, o amor é, o amor é. E tudo que Deus define que o amor é e não é em atitude, não em sentimento. O amor age desse jeito. O amor faz você fazer isso, independente se você está afim ou não. Se você gosta de fulano, se fulano não. É assim que você tem amado os outros? A Bíblia diz em João, não, 1 João 4,20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão está mentindo. Pois quem não ama seu irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? Questão de lógica. Sabe o que eu queria pregar hoje? Rancor. E é isso que Deus está falando para você. Você tem rancor por alguém no seu coração. Você tem que tratar isso no amor. Porque o amor vence o rancor. Amém? Amém. Amor liberta perdão. Isso não merece. Ela não mudou. Continua sendo a mesma. Mas eu tenho o amor de Deus na nossa. Eu perdoo e eu não guardo rancor. Eu estou livre em Cristo Jesus. Livre no Senhor. É isso que o amor ágape faz. Liberta você. Abre canal para você sentir a presença de Deus na sua vida, porque se você não perdoa, Deus não te perdoa. Se você não perdoa, Deus não perdoa você. Ele disse isso. Está na Bíblia isso. A palavra dele isso. O altruísmo é um comportamento. E ele pode ser encontrado nos seres humanos, mas Deus revelou também em alguns animais o altruísmo. E ele foi um termo criado em 1831 por Augusto Comte para denominar solidariedade uma atitude que beneficia um outro ser. Na natureza nós temos dois exemplos de animais, de seres altruístas. Existe um morcego que chama morcego vampiro, e ele tem uma característica. Quando ele volta para o seu lugar, para a sua toca, para o seu ninho ali, ele tem a capacidade de vomitar sangue para outros que não conseguiram no meio, ainda que não seja o seu filhote, ainda que não seja o próximo. Os cientistas descobriram uma bactéria altruísta que ela fortalece as mais fracas. Eles achavam que as mais fracas morriam, as mais fortes se multiplicavam e por isso elas iam ficando mais fortes. Como diz na teoria da evolução, que não existe, né? Que é a preservação da espécie, né? É o mais forte, ali o mais forte. Não. Descobrir que as bactérias liberam. Elas começam a perceber que o antibiótico está atacando. As mais fortes liberam uma química que envolve as mais fracas e protege a boa. Quanto mais deve ser nós que temos o Espírito Santo, a razão, Deus, irmãos, pensarmos uns nos outros. E quando Augusto Comte ele definiu altruísmo, ele definiu o altruísmo de três formas: apego, veneração
e bondade. Pega a sua Bíblia que nós vamos ler alguns textos. Vamos falar juntos: apego, veneração e bondade. Apego, veneração e bondade. O que significa apego? Refere-se ao vínculo que os iguais têm entre si. Então, eu consigo amar Daniel, porque afinal ele é o meu sangue. Moramos juntos. Nós desenvolvemos ao longo dos anos um apego. Por isso sou altruísta. Eu estou comendo meu bife, o Daniel já comeu dele, às vezes o dele é maior que o meu, e ele chega, ele fica olha meu bife e fala: minha garganta trava, minhas mãos se movem, o garfo fala, corta um pedaço do meu bife e vai para a boca dele. Por que eu consegui ser altruísta? Porque eu tenho um apego. Eu tenho um vínculo com Daniel. Abra sua Bíblia lá em Colossenses 3, de 12 a 14. Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 14 diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda o quê? Bondade, humildade, mostrando paciência, suportando-se uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Olha, o apóstolo Paulo está falando: amem-se, bondade, perdão. Mas o segredo está lá no versículo 12: como povo escolhido. Ele está dizendo assim: vocês têm que se amar porque vocês são o mesmo povo, amém? Não é ver lá os nossos irmãos americanos, patriotas do espelho, né? Se defendem, se elogiam, se acham, que eles não escutam essa mensagem nem cabeça. Mas se acham. Tem uma bronca quando o americano vem pregar no Brasil e dá exemplo negativo de brasileiro. Eu vou falar: meu, volta para a tua terra. Estou ouvindo uma mensagem ótima de pregador americano. Aí ele foi falar foi falar exemplo negativo, mas como se fosse falar de Judas. Acho que Judas era brasileiro. Por que falar isso? Agora estou eu aqui falando dos americanos. Imagina eu chego lá para os americanos e falo assim: vocês se acham, né? No outro dia eu não prego mais. Se pregar deve ser, vai ter uma meia dúzia lá, tudo brasileiro. Né? Aí o que ele está falando? Vocês são o mesmo povo. Se amem. Pera. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Tem muito crente que não tem autoridade para pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque os vizinhos sabem o que acontece naquela casa. Eles são sangue do mesmo sangue e se pegam. Tem briga na família. Não se amam, não se perdoam, não se toleram. Aí as pessoas que não têm Deus falam assim: peraí, meu amigo. Nossa, eu não sou da sua religião. Na verdade, tem muita gente que nem tem religião e pensa o seguinte: nossa, minha família tem mais apego que eles. Na minha família tem mais altruísmo do que na dele. Os camaradas são crentes, tu já viu os decibéis, os gritos que eu escuto da sua casa. Se eu não estou conseguindo o amor ágape, o amor altruísta dentro da minha própria casa, quem dirá com os outros? Nossa casa é um exemplo básico da nossa vida. Então comece a amar altruisticamente também dentro da sua casa. Segundo lugar, na igreja. Prefiro dar honra. A Bíblia fala isso: prefiro dar honra uns aos outros. Façam isso. Por
Porque vocês são o mesmo povo. Tem cabimento, Paulo fala, colocar em juízo, levar o irmão para o tribunal, para falar uma vergonha para nós isso, quando o crente coloca outro crente no tribunal. Ele fala, prefiram perder para ganhar, do que sair ganhando no bolso, na razão, e perda para o mundo, o evangelho diante do mundo. Se eu falar isso, porque não é o senhor que está com 30 mil em jogo. Então tá bom, irmão. Seu assunto é com Deus, na verdade. O Senhor. Mas o monoturista, ele tem o nível do apego. Segundo lugar, primeiro, apego, veneração e bondade. Vamos falar juntos? Apego, veneração e bondade, tá bom? Veneração e bondade, tá bom? Apego, veneração e bondade. Aí ele definiu em termos de veneração. Apego é o que os iguais têm entre si. Veneração é o que os menos têm para com os que são mais. Talvez o menos pobre para o mais rico, o menos famoso para quem é famoso, o menos culto para o mais culto. Aquela veneração do inferior para o maior, né? Então está lá o camarada descendo em Hollywood, um tapete vermelho, e o pessoal lá chorando, tirando foto, venerando, porque aquele camarada é famoso, eu não sou. Aí você fala, isso não tem que ter dentro da igreja. Tem, pastor. Não de veneração, mas de honra. E se tem um princípio que a Bíblia quer e que Deus exige de nós, é o princípio da honra. Não, mas aí um vai ter que ser mais, outro menos, Não estou entendendo mais nada, pastor. Vou explicar para você. Filipenses capítulo 2 diz o seguinte: considere os outros o quê? Considere os outros o quê, igreja? Superiores. É difícil, né? Considerar os outros superiores? O que ele fez para ser superior? Eu tenho mais dinheiro do que ele, sei mais do que ele, fiz mais do que ele, estou mais bonito do que ele, mais inteligente, mais rico, mais tempo de igreja, eu tenho mais de Deus do que ele. E daí, meu irmão? Jesus mandou você considerar o outro superior a você. Amém, igreja? Amém. Superior. Se ele é superior, logo eu tenho que fazer o que, igreja? Servir. Jesus serviu. Não porque nós somos superiores, mas porque ele veio para dar exemplo. Quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja aquele que vos sirva. Quero um texto dos irmãos. Se encontra lá em 1 Tessalonicenses. Umas páginas aí para frente. Capítulo 5. Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos ler versículo 12 e 13, que o apóstolo Paulo diz. Todos acharam? Diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais, o que, igreja? Por causa do quê? Amém? Difícil dizer amém, né? Não, vocês têm dificuldade com amém. Pode aceitar que você tem dificuldade com amém. Glória, aleluia. Essa semana eu fui convidado por um irmãozinho de uma igreja da Assembleia de Deus. Chico, gostei mesmo.
Falou, pastor, como o senhor está disponível aí lá, dar uns glória, aleluia com nós lá? Aí eu falei assim para ele, ô meu irmão, como você quiser que eu puder. O pastor pode dizer para mim, não posso. Que dia também não posso? E outro dia também não posso. Que dia que você pode dar? Talvez uma quinta. Ou quinta-feira tem encontro na minha igreja. Vamos lá, pastor, dar uns glória, aleluia, Deus dá pra gente. Eu falei, vamos lá. É gostoso. Quando a irmã cantava, nós cantávamos aleluia, aleluia, Deus, quão bom viver, aleluia, e glórias a Ti. Você sabe o que é o glória, aleluia? Eu quero fazer um parênteses na mensagem. É quando você está ali perto, porque o Espírito nos leva a glorificar a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Ti, Senhor. Isso vem do Espírito Santo, vem da alma. É admiração por Deus. Você não consegue não dizer, Senhor Deus maravilhoso, louvado seja o Teu nome, Senhor, aleluia, Pai, aleluia, Senhor, glória a Ti, Jesus. Mas vai acontecer em nome de Jesus um dia, olha o que Ele fala. Agora despedirmos, irmãos. Você pode não gostar, pode não ser natural de você, pode não ser um hábito seu. Paulo está escrevendo para a igreja assim: posso fazer pedido para vocês? Como apóstolo? Vocês têm os camaradas aí que pregam conselho e trabalham por vocês. Considerem essas pessoas. Não só isso. Paulo pega pesado. Paulo pega pesado de uma tal maneira que a expressão que você está lendo no texto, tenha-nos na mais autoestima. Ele está dizendo o seguinte: dê a eles a maior honra que existe entre vocês. Eu sei, eu mereço. Ninguém merece. Mas por que a gente vai fazer? Porque Deus está pedindo. E eu? Eu preciso. Sirvo. Se ninguém vier da igreja, eu venho. Se ninguém quiser limpar, eu limpo. Deus me tem todos. Se eu precisar do banheiro, eu lavo. Se eu preciso arrumar a igreja, eu arrumo. Tem prazer nas coisas do Senhor. Deus já me libertou dos aplausos, dos elogios. Não preciso disso para servir ninguém. Sei que é maior não receber. Sei que sou muito grande quando eu me humilho diante do Senhor e de vocês. E faço por amor a vocês. E o que eu estou pregando agora é por amor a vocês. Tem um pastor aqui. Tem esse pastor mais autoestima. Olha para a vida dele. Zero. Cumprimente. Trate bem, seu pastor. Pergunta, está precisando de ajuda? De oração? O que está acontecendo com a vida dele? Olhou para o púlpito, não tem água no copo, vai lá e pega para ele. Os outros irmãos, não preciso. Pega minha água. Vou embora quando for preciso. Mas vou dizer, em nome de Jesus virão outros pastores da sua vida. Trate-os bem. Não, desculpe, errei. Trate-os muito bem. Muito bem. Cuide deles. Ame-os. E se você pensa na vida, você vai para você. Pastor, mas eu tenho medo de mim mal, pastor. Para com isso. Se tivesse esse perigo, e se tivesse perigo, é o camarada que vai prestar conta para Deus. Porque se o camarada está se esforçando no trabalho, estiver aconselhando com amor e profundidade espiritual, é difícil o camarada estar perdido na sua vida. Você consegue perceber quando o pastor está trabalhando pela igreja ou está trabalhando por si mesmo? Você consegue perceber como é que o pastor está fazendo por amor a Deus e a você, e quando ele está fazendo para o seu umbigo? E se você vê o camarada e ele está se esforçando por você, respeita o seu pastor. Trata bem o seu pastor.
Porque é a tua vida espiritual. Deus está vendo que você trata aqueles que colocou para abençoar a tua vida. Cuidado com você abre a boca para falar de pastor. Coisa mais simples na igreja. Faça isso. Faz isso. Porque você não tem noção do que é a vida de um pastor quando ele decide trabalhar pela igreja. Primeiro que ele não consegue agradar todo mundo. E sofre por isso. Talvez a maioria não tenha noção do que é ter que amar aqueles que fazem mal para você. E tem que amar. Orar por eles. Esperar que Deus transforme eles. Não ter noite, não ter dia. Isso é peso? Não. É a melhor coisa do mundo. É a melhor profissão. Se é que a gente pode colocar assim no mundo. Para se perceber que tem um camarada que trabalha por você. Zero problema. Ore pelo seu pastor. Todo dia. Dobre os joelhos. Clame a Deus pela vida dele. E se tem algo nele que te incomoda, clama a Deus, querido. Você vai falar do meu pastor. Faz ele nos agradar, Senhor. Incomoda me ver sem gravar. Ora, um exemplo. Mas seja altruísta. Tire de você mesmo. Para desse medo de, não quero mimar o pastor, não quero mostrar para ele que ele é melhor que ninguém. E não é mesmo, nunca vai ser. Eu não faço isso porque ele é melhor. Agora, tem outras áreas de honra, pai e mãe. Os mais velhos. Pessoas lá fora podem não levantar para ceder lugar. Os crentes têm que fazer isso, amém? Amém. Cede lugar para o mais velho. Está no lugar, deixa os outros passarem à frente. Seja cortês, dê honra aos outros. E o altruísmo se revela na maior das suas facetas. Em primeiro lugar, é quando há apego dos iguais. Segundo, há quando há veneração. Mas existe outro quando é a bondade. A bondade é de maior para menor. O que é a bondade? Está lá o ator de Hollywood descendo, posando para foto. Está o tapete vermelho, pessoas enlouquecidas gritando, olhando. E aí é o bambamã e ele vai com bondade. Ele faz se ele quiser. Mas ele vai lá e passa a música. Tira foto, tira foto. Do maior problema. Existe isso, Eduardo. Você está em Tessalonicenses, capítulo 5. Eu quero ler outro texto com vocês. Versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem quem? Os fracos. Sejam pacientes para. Nossa, parece que aquela pessoa a gente fala e não muda. Chora 10 vezes, já falei para ela o que ela está fazendo na vida dela, não muda. Tenha paciência. Suporta os fracos, carrega nos ombros, amor bonita. Você pode, meu querido, viver a sua vida, correr atrás do seu sucesso, do seu dinheiro, da sua profissão, da sua beleza. Você pode. Não dá mal para ninguém nessa vida. Afinal de contas, olha, a Gabriela está aqui dando aula, né? Quem tinha a oportunidade de entrar no Face dela, ela escreveu um artigo, acho que foi da aula dela excelente. Quando os miseráveis passaram necessidade, eu não me importei. Quando os desempregados estavam em luta, guerra, como eu estava em emprego, não tinha emprego, eu não me importei. Quando as pessoas estavam assim, eu não era, eu me importei. Quando foi comigo, ninguém se importou comigo. Porque eu não me importei com ninguém. É uma língua muito jóia aqui. Querido, Jesus falou que nós devemos usar as coisas desse mundo para fazer amigos. Você tem que ser bondoso. O amor altruísta tem que ser para quem não vai te retribuir por nada.
Ama a pessoa. Faz por ela. Talvez você seja resolvido emocionalmente. Teve uma criação boa, não é verdade? Seu pai e sua mãe, profissionais, te criaram com excelência. Aí tem uma outra pessoa na igreja que ela sabe que tem problemas emocionais, chora qualquer coisa. Você teve privilégio? Ela não teve. Então tenha paciência com ela e ajude essa pessoa. Entra na vida dela, na criação dela, como ela passou, antes de condená-la, de julgá-la, de se afastar, de dizer, eu já fiz o que ele queria, já fui uma vez, às vezes não quero nada com nada, que se lasqueu, ela não viu minha vida. Não é assim não. Jesus suportou 3 anos, homens que não estavam entendendo nada, mas ele os amou e se doou por eles e continuou. Porque ele sabia do poder que Deus operava através da vida dele. Amém, igreja? É assim, povo. A gente não tem lata de lixo. Quando eu digo a gente, não estou falando com a igreja. Estou falando você tem lata de lixo. Se você tem uma lata de lixo, você jogou pessoas no lixo, pega elas de novo e joga a lata. Lixo no lixo. Porque nós não temos autoridade para julgar ninguém. Bandidos já se converteram. Estupradores se tornaram pastores. Pessoas com problemas mentais já levaram pessoas a Cristo. Como? Poder de Deus. Milagre de Deus. Ação de Deus. Quando Ele quer, Ele faz. O que nós precisamos? Amar sempre. Tempo todo. E aqueles que mais precisam. Tem um erro na definição de Augusto Conte. Ele, na sua definição de altruísmo, ele diz que o altruísmo é natural, independente de religião ou crença. Ele está errado nisso. O altruísmo a gente só pode ter no Senhor, porque se não é no Senhor, é egoísmo. Eu faço para me sentir bem. Eu faço para alcançar o céu. Eu faço porque eu quero o benefício. Não. Eu faço porque Deus mandou. Eu faço porque eu decidi. Eu faço porque Deus é bom. Perguntaram para Jesus, Senhor, bom mestre, que falei eu para dar a vida dele? Jesus, você está me chamando de bom? Bom só tem um. E Jesus estava certo. Jesus estava dizendo para ele o seguinte: você está entendendo o que você está me chamando? Bom só tem um. E esse um é Deus. Você está me chamando de Deus. Eu sou. Mas existe um que é bom. Romanos diz: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem. Sem Deus, não tem. É só no Senhor. É só em Jesus Cristo. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Não ame de falácia, ame em atitude. O amor altruísta gera bondade de Deus. Bondade, eu quero resumir aqui essa mensagem, terminar essa mensagem. Nós vamos ajudar pessoas no físico delas, dando comida, roupa para elas. Ainda que não venha na igreja, amém? Não vem. Sim, é de outra religião, outra crença, pode ser até bandido, pode ser o que for. Está precisando, eu vou lá e ajudo no físico. No emocional, complicado. Ninguém quer se relacionar. Pessoas, nós amamos. E no espiritual. Nós, como povo de Deus, com a palavra dele, somos capazes de tocar as pessoas no físico, no emocional e no espiritual. Sem interesse. Tem crente que fala assim: está precisando de cesta básica? Vou te dar, vamos na igreja. Eu vou. Mês seguinte, a pessoa está com necessidade, diz: não, na cesta básica, vamos para a igreja. Não foi, não vou dar mais. Não foi na igreja? Opa! Eu estou ajudando ele porque ele está precisando. Eu estou ajudando ele porque eu quero levar na igreja, porque Jesus mandou amar. Jesus mandou amar. É assim. E é assim que nós vamos fazer.
Jesus curou aqueles que não agradeciam, alimentou aqueles que só buscavam pelo pão e morreu por aqueles que o matavam. E pensando nisso, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, te convido a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 6. Nós vamos encerrar com essa leitura da mensagem dessa noite. Lucas capítulo 6. Quando você achar aqui perto, por favor, convido a igreja a se colocar em pé nessa leitura. Lucas capítulo 6, nós vamos encerrar este culto e essa mensagem dentro desse texto. Nós leremos do versículo 27 até o versículo 35. Diz o seguinte. Olha, antes de ler, eu queria dizer uma coisa para vocês. O que vocês vão ler é verdade e é possível, amém? É para ser vivido por cada um de nós, na escola, no serviço, na rua, no parentesco, onde quer que seja. O que você vai ler aqui, em nome de Jesus, você pode viver. Jesus disse: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar a tua capa, não impeça de tirar a túnica, amém? Você não vai brincar, meu querido, pelo que tira de você. Deixa de lá esse ano. Dê a todo aquele que lhe pedir, amém? E se alguém tirar o que pertence a você, deixa com ele. Não exija que devolva você. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem uns os que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem bem aqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas que vocês estão esperando devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Agora é a promessa de Deus. E então, a recompensa que terão será o que, igreja? Amém? Amém. E vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Deus é maravilhoso. Que nós possamos viver assim. Antes de nós orarmos encerrando, sabe tanta gente? Cadê o Gabriel aí? Dá pra gente louvar a Deus pela última canção? Vamos louvar o Senhor e render a Deus glória, aleluia, porque o Senhor nos deu tanto sem a gente merecer. Que a gente possa amar de verdade o próximo, na glória do nosso Deus. Thank you.